Boa noite. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez neste encontro com você. E que o nosso encontro de hoje seja mais uma oportunidade para adorarmos a Deus e para sermos edificados através de tudo que vai acontecer, especialmente através da mensagem que há de ser pregada. Que o nosso Deus esteja estendendo a sua mão sobre nós para nos proteger, para nos abençoar, e que este seja mais um encontro abençoado. Eu quero aproveitar para dizer a você que se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, faça isso. Queremos chegar a 1000 inscritos e por isso a sua inscrição é muito importante. E ao mesmo tempo que pedimos a você para que se inscreva, pedimos também que você peça às pessoas do seu relacionamento para que façam o mesmo. E assim você vai nos ajudar a atingir o nosso alvo de ter 1000 inscritos no nosso canal do YouTube. No domingo passado foi comemorado o Dia do Pastor e eu quero aproveitar aqui para agradecer à igreja, aos membros da igreja pelas manifestações de carinho, pelas homenagens, e eu agradeço não apenas em meu nome, mas agradeço também em nome da equipe ministerial da igreja, o pastor Ângelo, o pastor Estevão, o pastor Reinaldo lá na Vila Eugênio, o pastor Manuel lá em Braúnas, e o pastor Neander, que apesar de não fazer parte oficialmente da nossa equipe ministerial, está sempre por perto, sempre participando e sempre nos ajudando naquilo que é necessário e também merece a nossa homenagem. Que Deus continue nos sustentando, que Deus continue nos abençoando e que não somente os pastores da Igreja Batista da Esplanada, mas os pastores de todo esse Brasil, os pastores do mundo, todos os chamados por Deus para o exercício do ministério, que sejam abençoados e reconhecidos e sejam homenageados. Vamos aproveitar também e agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele nos concedeu durante esta semana. Vamos agradecer pela vida dos aniversariantes. Vamos nos colocar nesse momento diante de Deus em gratidão. Ó Deus, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui realizando este encontro e temos certeza que a mão do Senhor tem nos abençoado e vai continuar nos sustentando nesta jornada. Quero te agradecer pela oportunidade de ter comemorado o Dia do Pastor. Quero te louvar pelo privilégio de ter sido chamado por ti para o exercício do ministério. Agradeço também, em nome de todos os que estão nos acompanhando neste momento, as bênçãos que tu tens derramado sobre nós. Agradecemos o suporte que o Senhor nos tens dado, a provisão do Senhor. E te louvamos também pela vida daqueles que aniversariaram esta semana, aqueles que estão aniversariando hoje. Louvamos ao Senhor por esse privilégio que estás dando a todos de viver mais um ano e pedimos ao Senhor que multipliques tuas bênçãos na vida de todas estas pessoas e que todos tenham o compromisso de continuar vivendo para a honra e para a glória do teu nome. Obrigado por esta oportunidade e que tu nos abençoes em tudo que haverá de acontecer ainda esta noite, aqui neste canal, através deste encontro, que a tua graça esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Aproveito também para dizer que a igreja continua dependendo da sua participação, da sua contribuição, do seu dízimo. Então, os irmãos que não têm podido vir à igreja nas quartas-feiras,
podem continuar fazendo a sua transferência, o seu depósito bancário. Lembrando que se você quiser entregar pessoalmente o seu dízimo, agora você pode fazer isso nos cultos de quarta-feira. E que Deus sempre coloque no seu coração que a fidelidade e a generosidade fazem parte da experiência dos servos de Deus. E que assim possamos cultivar a nossa fidelidade e demonstrar o nosso amor para com a causa do Senhor e também para com a nossa igreja. Nós vamos agora ter um momento de louvor e eu quero convidar você para participar conosco, colocando o seu coração diante de Deus e se prontificando a louvar a Deus agora com cânticos. Estamos aqui, Jesus, para te adorar, declarar o nosso amor pelo Senhor. Nós queremos, ó Deus, declarar que não há outro igual a Ti, que Tu és amado, que Tu és o desejado. Possamos declarar todos os dias que a nossa alma anseia pela Tua presença. Nós temos sede de Ti, porque Tu és o nosso Deus e a Tua presença é a única coisa que nos satisfaz. Seja adorado, Deus, nessa noite, através das nossas vidas. Nós te amamos.
dia, Senhor, nós te louvamos. O nosso desejo é que o Senhor se faça presente cada dia mais nas nossas vidas. Que nós possamos convidar o Espírito Santo do Senhor para fazer parte das nossas vidas. Nós não somos nada sem a Tua presença, Espírito Santo de Deus. E nós cremos que Tu és a cura. Nós cremos que o poder está em Tuas mãos. Nós cremos que o Senhor é o Criador de todas as coisas. Nós cremos que nada é impossível para o Senhor. Por isso nós te louvamos e te adoramos. Nós acreditamos que o Senhor é Deus e não há outro Deus além de Ti. Vamos continuar adorando e exaltando esse Deus maravilhoso, poderoso, justo, fiel. declarar nesta hora que nada é impossível para o nosso Deus. Declare de todo o seu coração. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para
Louvado seja Deus, e que Ele possa continuar aceitando o nosso louvor através dos cânticos, e que nós tenhamos sempre esta alegria em louvar a Deus cantando. O texto que eu escolhi para a nossa mensagem hoje está aqui no livro de Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 9. E hoje eu quero falar sobre o pecado do racismo. Assim nos diz a palavra de Deus: mas se fazeis discriminação de pessoas, estais cometendo pecado, e por isso sois condenados pela lei como transgressores. Que o Senhor abençoe a sua palavra e que Ele mesmo possa aplicá-la em nosso coração. Nessas últimas semanas, além da pandemia, um assunto ocupou a imprensa no mundo todo: os protestos contra o racismo. Em todas as partes do mundo, pessoas se uniram e se levantaram para esse protesto, e um cartaz se tornou a marca de toda esta movimentação. Aquele cartaz que dizia: vidas negras importam. Na verdade, tudo isso foi provocado por causa da prisão ou da morte daquele afro-americano chamado George Floyd. Ele foi abordado pela polícia e um policial então colocou o joelho sobre o seu pescoço e ele foi asfixiado. E com a morte de George Floyd, iniciou-se então esse movimento que se tornou um movimento mundial contra o racismo. E eu resolvi pregar esta mensagem exatamente porque fui despertado por estes movimentos e por estes protestos, porque aqui no Brasil a gente não dá muita importância a essa questão do racismo, e nós até costumamos dizer que nós não somos racistas. Dizemos que o racismo é um problema de outras culturas e de outras nações, mas a verdade é que também entre nós há preconceito racial. Nós também temos essa marca do racismo. Não podemos negar que, de fato, como brasileiros, nós não somos racistas. E então vale a pena a gente refletir a respeito desse assunto tão importante, desse assunto tão sério. O pregador batista John Piper chegou a fazer um apelo aos pastores. Segundo ele, esse assunto não é abordado nas igrejas, e ele fez um apelo aos pastores para que preguem sobre esse assunto, para que preguem contra o racismo, porque, segundo ele, esse é um pecado que não vai ser tirado do mundo, ele vai permanecer até que o Senhor Jesus volte. E então, eu resolvi, na mensagem de hoje, colocar em foco este assunto, e nós vamos então refletir juntos sobre o pecado do racismo. O texto que nós lemos fala de discriminação. O texto que nós lemos diz que nós não podemos fazer discriminação de pessoas. E o racismo é um tipo de discriminação. O que é, de fato, racismo? Racismo é a atitude de alguém que considera o outro inferior por ser de outra raça. Alguém que acha que uma pessoa possa ser avaliada pela raça que pertence. E então,
quando você tem algum preconceito, quando você faz alguma restrição, quando você desprestigia, quando você desconsidera, quando você humilha alguém só por causa da sua raça, e no caso específico do racismo em relação aos negros, se você discrimina alguém só por causa da cor da sua pele, então isso é racismo, e você então está se colocando na contramão dos propósitos de Deus e dos ensinos da palavra de Deus. Por quê? Porque uma pessoa racista, o que ela está dizendo com a sua atitude? O racista está dizendo para o outro o seguinte: eu sou mais importante que você. Você não tem o mesmo valor que eu tenho, por causa da cor da sua pele. E isso, então, todos nós precisamos entender que é um verdadeiro absurdo. E quando nós buscamos na Bíblia, quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos encontrar que não há na Bíblia qualquer respaldo para esse tipo de atitude. Qualquer tipo de atitude racista que possa haver no mundo, em qualquer lugar, especialmente, no nosso caso, no Brasil. E é bom que a gente preste atenção nisso. Por quê? Porque aquele cartaz que foi ostentado no mundo inteiro e que chamou a atenção de todos, vidas negras importam, na verdade isso é uma impropriedade, porque não são apenas as vidas negras que importam. Todas as vidas são importantes, mas nós temos que entender que um movimento como esse está chamando a atenção para o fato de que os negros estão sendo ameaçados. Então, o que o cartaz quer dizer é que a importância das outras vidas é algo óbvio, reconhecido por todos, mas no caso das vidas negras, elas precisam ser protegidas porque estão sendo ameaçadas de várias maneiras. Apesar de nós termos aqui no Brasil já mais de 100 anos da libertação dos escravos, não temos mais escravidão no Brasil há 132 anos, aquela ideia da escravidão de que o negro é inferior ou menos importante, ela permanece na mente de algumas pessoas, mesmo quando nós queremos negar, mesmo quando nós afirmamos que não somos racistas. Muitas vezes nós manifestamos a nossa atitude racista. Por exemplo, de acordo com as pesquisas, os policiais abordam mais, investigam mais pessoas negras do que pessoas brancas. Os vigias, os vigilantes, os seguranças dos supermercados desconfiam mais das pessoas negras do que das pessoas brancas. E se você lida com a internet, você já deve conhecer casos de discriminação e de agressão através da internet. Tem o caso famoso da apresentadora de TV, Maria Júlia Coutinho, que quando começou a apresentar o jornal, então ela foi agredida, foi discriminada através das redes sociais. Tem também o caso do ator que adotou uma menina negra e que isso fez com que as pessoas fossem para a internet para falar mal da menina, para falar mal do casal, porque tinham feito essa adoção. E o próprio Galeácio foi para a televisão e foi para as redes sociais para falar contra isso e para protestar contra isso. Então, gente, é importante que nós entendamos que
mesmo indiretamente, mesmo quando queremos ficar anônimos, em qualquer circunstância, a discriminação é pecado, o racismo é pecado, e o texto diz com todas as letras: quem faz discriminação de pessoas está cometendo um pecado. E se nós observarmos a palavra de Deus, não há a menor dúvida de que Deus é contra todo e qualquer tipo de racismo. Em Gênesis 1:17 lemos: e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e aqui não há diferença. O ser humano, de qualquer raça, todos nós somos iguais porque somos semelhantes a Deus. Não importa a cor da nossa pele, nós somos semelhantes a Deus. Então, para Deus, na verdade, o que importa é a raça humana. Nós fazemos parte da raça humana e por isso temos esse privilégio de sermos parecidos com Deus, independente de onde nascemos, independente da nossa origem, da nossa raça, independente da nossa cor. Então, em todo o Antigo Testamento, nós vamos encontrar uma ênfase muito especial no ser humano como um todo. Salmo 67, Deus seja misericordioso conosco e nos abençoe, e faça com que seu rosto brilhe sobre nós, para que o seu caminho seja conhecido na terra, a sua salvação entre todas as nações. Todas as nações. Pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as raças, são abençoadas por Deus, são alcançadas por Deus. Jonas foi chamado por Deus para pregar em Nínive, e ele resistiu, porque ele tinha preconceito, mas Deus praticamente o obrigou a ir e pregar a um povo de uma outra raça, e aquele povo teve a oportunidade de conhecer a verdade de Deus e de se arrepender. Quando nós vamos para o Novo Testamento, Jesus é o maior exemplo de alguém que não tinha qualquer tipo de preconceito. Jesus não fazia qualquer tipo de discriminação. Por exemplo, os judeus discriminavam os samaritanos, mas Jesus contou uma parábola em que um samaritano foi colocado como herói. Jesus elogiou o samaritano. Também em Mateus 5, nós encontramos a história daquela mulher cirofenícia, de uma outra raça, e que Jesus atendeu e não a discriminou, e abençoou a sua vida, e os discípulos ficaram perplexos com tudo aquilo que aconteceu. No final do seu ministério, Jesus, quando estava, já depois da sua morte, quando estava se despedindo dos seus discípulos, Jesus se dirigiu a eles, Mateus 28:19, e depois, e fazei discípulos de todas as nações. Então a igreja é conclamada a pregar o evangelho sem preconceito, sem distinção. Ela tem que evangelizar todas as nações e alcançar a todas as raças. Lá em Atos 6, nós tivemos aquele impasse, porque as viúvas gregas reclamaram que não estavam sendo muito bem atendidas, e então foi criado o diaconato para atender às demandas das viúvas gregas, ou seja,
quando pessoas de uma raça diferente se sentiram inferiorizadas na igreja, a própria igreja tomou providência para que isso fosse resolvido. E a história de Atos 8? Em Atos 8, nós encontramos essa narrativa maravilhosa. Filipe, que era um grego branco, evangelizou um etíope, que era negro. Então não há aqui qualquer ideia de que Filipe tenha discriminado ou tenha considerado aquele etíope como inferior a ele. Pelo contrário, ele se importou e gastou tempo para falar do amor de Deus àquele etíope e o ganhou para Jesus. E o apóstolo Pedro teve uma visão. Deus deu a Pedro uma visão para prepará-lo para a missão que ele iria receber. Ele teria a missão de ir visitar Cornélio, que era um gentio, e que era discriminado, porque os judeus discriminavam e tinham grande preconceito em relação aos gentios. E certamente Pedro também, e por isso Deus tratou dele, trabalhou com ele, deu a ele uma visão, para que quando ele viesse a ser chamado para ir à casa de Cornélio, ele não apresentasse nenhuma resistência. Então, tudo isso é para mostrar que na palavra de Deus não há qualquer fundamento para que alguém possa olhar o outro só porque é de outra raça com desdém ou com qualquer tipo de discriminação, porque na verdade Deus não aprova, e o texto está dizendo claramente que quem faz qualquer tipo de discriminação comete pecado, e que discriminação pode ser pior do que esta: discriminar alguém por causa da cor da sua pele. Lá no céu não haverá nenhuma diferença. Eu encontrei aqui um texto, Apocalipse 7, de 9 a 10, que fala sobre os salvos na glória. É uma visão de João para o futuro, é uma visão escatológica, e está registrado assim: depois destas coisas, olhei e vi uma grande multidão que ninguém poderia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com roupas brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamando com grande voz e dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Mas observe que bonito. Olha o que João viu. No céu, uma grande multidão que ninguém poderia contar, de todas as nações, de todas as tribos e de todos os povos, sem qualquer restrição, brancos, negros, amarelos, pardos, qualquer que seja a cor. No céu não haverá cor, todos nós estaremos juntos para adorar a Deus, porque na verdade a cor tem a ver somente com o corpo, e como o corpo, esse corpo físico que temos, ele não vai para o céu, ele será transformado e nós teremos um corpo incorruptível. Então, na verdade, lá no céu não haverá nenhuma distinção, porque para Deus isso não tem a menor importância. E é importante então que a gente pare para refletir sobre esta questão,
para que nós possamos trabalhar o nosso coração e a nossa mente para evitar qualquer tipo de manifestação racista, para evitar qualquer tipo de manifestação preconceituosa, qualquer atitude que possa ser vista como uma atitude racista. Eu ouvi certa vez alguém dizendo o seguinte: para mim não tem essa questão de preconceito racial. Quando eu olho para uma pessoa, eu não vejo a cor dela. Na verdade, não é bem assim que as coisas devem funcionar. Como é que você olha para o outro e não vê a cor dela? Você vê, senão você está negando a realidade. Então a questão não é olhar para o outro e não ver a sua cor. A questão é olhar para o outro, ver a cor, mas não se importar com ela. Não colocá-la na lista de prioridades, não achar que ela possa fazer qualquer diferença. É isso que Deus está nos ensinando. Deus quer que nós olhemos para o outro, e quem quer que seja o outro, independente da cor que tenha, que nós não venhamos a ter nenhuma discriminação em relação a ele. E por isso, eu quero fazer um apelo para você neste momento, considerando que o racismo não encontra respaldo na palavra de Deus, e considerando que racismo é pecado, eu quero fazer a você, primeiro, um apelo no sentido de que, se você já agiu em algum momento com preconceito em relação a alguém, que você se arrependa, e se tiver a oportunidade, que você peça perdão a essa pessoa, que você vá a essa pessoa que você menosprezou, que você discriminou, ou que você não deu importância só por causa da cor da pele, que você, além de se arrepender e pedir perdão a Deus, que você peça perdão a essa pessoa. Que você se esforce sempre e ore a Deus, para que em nenhum momento você venha a ter alguma atitude racista, ou que venha a discriminar alguém por causa da cor da sua pele. Qualquer que seja a pessoa, seja na igreja ou fora da igreja, na família, fora da família, que você esteja se policiando, porque às vezes, inconscientemente, a gente manifesta atitudes racistas, como aquela senhora que fez o seguinte comentário em relação a uma menina. Ela disse: é negra, mas é bonitinha. Então, na verdade, talvez sem perceber, ela estava ali manifestando uma atitude racista. Mas o mais importante mesmo é que você se coloque diante de Deus, pronto a praticar o amor. Trate as pessoas com amor, independente de quem sejam, independente de que cor sejam. A Bíblia diz que você e eu precisamos amar as pessoas. E aí, policiar a você mesmo para que algumas coisas jamais aconteçam com você ou na sua experiência. Como, por exemplo, contar uma piada que tenha esse fundo racista, ou até mesmo ouvir. Recuse-se a ouvir alguém contando uma piada dessa natureza. Chame a atenção dessa pessoa e diga que isso é inconveniente. Peça a Deus que dê a você a capacidade para, acima de tudo, viver com amor e praticar o amor. E se você decidir viver praticando o amor, você não vai fazer nenhuma discriminação, seja social, seja cultural e muito menos racial.
você vai aprender a conviver bem com todos e a entender que todos são amados por Deus, que todos merecem respeito, que todos precisam ser amados e que nós, como seres humanos, aqui neste mundo, enquanto estivermos aqui, devemos nos considerar participantes de uma única raça, a raça humana, que foi amada por Deus e levou o Senhor Deus, inclusive, a enviar seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Que todos nós nos nivelemos nesse sentido de sermos pecadores e carentes da glória de Deus, e que pela graça de Deus e pelo amor de Deus, nós possamos conviver bem com as pessoas e que o racismo jamais venha a fazer parte da nossa experiência como igreja de Deus, como servos de Deus, como povo de Deus e como cidadãos aqui neste mundo. Tu
Senhor não volta para nos buscar, nós seguimos confiantes no Senhor. A nossa confiança está em Ti. Aconteça o que acontecer, nós estamos firmados no Senhor, aguardando e esperando ansiosamente a sua volta. Vem, Jesus, nós te amamos. Louvado seja o teu nome. Amém. Quero convidar você então para que possamos encerrar o encontro desta noite orando ao Senhor. Muito obrigado, Deus, por esta oportunidade que tivemos, que Tu possas continuar nos sustentando e nos abençoando, que Tu possas colocar no nosso coração o compromisso de amar e a compreensão de que jamais podemos fazer acepção de pessoas, e que Tu nos ajudes a viver uma vida de dedicação ao Senhor, de testemunho, sem qualquer discriminação. Quero colocar nas Tuas mãos a vida de todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento, que Tu os abençoes e que Tu trabalhes no coração de cada um, levando-os a entender que o mais importante é o amor, e que a Tua graça continue abundante sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Estamos assim chegando ao final do nosso encontro hoje. Que Deus abençoe a sua vida durante esta semana, que você tenha uma semana vitoriosa. Na quarta-feira teremos o nosso culto presencial aqui no templo às 20 horas. No domingo, às 10 horas, a EBD online, e às 19 horas, mais uma vez, estaremos juntos através do culto online. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém.